Então, aula 2 é a lei de Ohm. Importantíssimo, né? Vamos entrar de fato agora na eletrônica. Aqui está um exemplo de um circuito bem simples, né? Os mais simples que vai ter aí. Uma fonte, uma chave e uma resistência. Só relembrando, também não vou demorar nesse, já foi dado. A fonte, ela é uma força eletromotriz, né? Uma força que gera movimento de elétron aqui. A chave, dado os símbolos também, né? Que eu já expliquei para vocês tudo direitinho. Aí tem, pode ser assim também, né? Pode ser aquela maiorzinha com aquele menorzinho. Aqui, lápis. Pode ser esse. O grande com pequeno. Aí aqui vai ser o mais, e aqui vai ser o menos. O mais não prestou, não. Vai ser o mais, que vai ser o menos no nosso circuito. Né? Então, mostrei para vocês lá já. Entrando aqui. A chave vai abrir ou fechar o circuito aqui para ser um instrumento de controle, né? Que a gente pode introduzir no circuito. Pode ser um botão, pode ser uma chave, pode ser de várias formas feitas aqui. Então, fechar o curto para a corrente conseguir girar aqui dentro, circuito fechado, e deixar em aberto, circuito aberto. A corrente não vai conseguir passar nos componentes. A carga, então vai ter uma resistência aqui, uma carga, aí vai ter uma DDP em cima dela, né? Vai ter um mais e um menos aqui. Então tá aqui, circuito aberto, a chave está aberta, né? A corrente vai vir, não vai conseguir passar, o circuito não está sendo energizado aqui, então circuito aberto. Circuito fechado, fechou a chave, consegue ter a corrente passando aqui, né? Então tem presente corrente elétrica aqui. Aí foi introduzido aqui um fusível. Então, a corrente ela vem, o circuito está fechado, ela consegue passar. Aí ela vai ver uma resistência aqui, ela vai preferir passar para onde tem menos resistência. Por sua maioria, vai ter uma pequena resistência aqui do fio, né, da ligação, praticamente aqui desprezível. E uma pequena corrente vai escolher passar aqui pelo esse lugar mais difícil. A corrente ela sempre escolhe para onde ela vai passar, do mais fácil para o mais difícil proporcionalmente. E aqui um fusível, né? O fusível é um equipamento, um componente de segurança, para quando passar de certa tensão ou de certa corrente aqui, ele romper, fazer a segurança do que tiver sendo carregado aqui, né? Essa corrente, ao passar pelo componente, ela não vai ter uma sobrecarga nela. Então tá o símbolo do fusível aí. Não sei se eu consigo fazer aqui. Aí tá ele, alguns exemplos de fusível aí fisicamente, né? Esse aqui é que você pode encontrar naqueles sons de carro, naqueles painéis eletrônicos de carro e tal. Você pode achar esse aqui lá facilmente. Valores diferentes aqui, né? Vai ter um fiozinho aqui que vai fazer esse contato. Passou de certa corrente aqui, ele vai romper. Ele vai esquentar e vai fritar, né? Protegendo o componente que vai estar aqui muito mais caro, né? Esse aqui é bem baratinho. Se ele estragar, você vai lá e troca. É muito melhor do que queimar o componente que vai estar aqui do lado, o som ou o que seja, né? Aqui um exemplo também aqueles de régua, né? Então você vai estar com vários componentes ligados ali na sua régua. Tiver um pico de rede, um pico na rede, a régua vai segurar e vai estourar o fusível e vai proteger os equipamentos que estão ligados neles. Aí tem o terra aqui, né? Agora a gente tem o terra também, a referência. O terra geralmente a gente coloca embaixo mesmo, geralmente no menos do circuito, que é onde vai estar a referência zero. Tá? O terra,
tem gente que pode colocar outro lugar, não necessariamente aqui, tá, pessoal? O pessoal bota aqui mesmo como referência, com padronização, para simplificar os cálculos. Terra sempre no zero. E esse circuito aqui, tá aberto, tá fechado? Fechado, né? Porque esse terra, os dois estão ligados no terra, o terra gera a mesma referência, os dois seria o zero do circuito aqui. Então seria como se fosse, se esse fio tivesse ligado nesse fio aqui. Então, como está na mesma referência, é como se fosse circuito fechado aqui. Beleza? Circuito com terra. Para circuitos gigantes, né? Às vezes vai ter um monte de amplificador, um monte de coisa. Só vai desenhando terra, você não precisa ficar ligando tudo. Né? Você vai colocando terra, você sabe, ó, tá na minha referência, tá no terra. Uma analogia aqui para a gente entender o circuito. Pensar que o circuito é como se fosse aqui uma caixa d'água aqui, com um registro, com as pedrinhas aqui, um fluxo de água. Cada um desses componentes a gente consegue fazer uma analogia. Então, a caixa d'água seria a nossa tensão, a força que a gente consegue empurrar as cargas do circuito. O registro seria a chave, pode ligar ou fechar, deixar ligado, passando água ou aberto, né? O aberto ou fechado aqui seria a chave. A carga aqui, a resistência seria as pedrinhas ali dentro do cano, que ia atrapalhar ali a corrente de fluir. Então, nesse caso aqui, a resistência aqui vai gerar uma DDP, né? Vai ter uma tensão maior aqui, uma tensão menor aqui, ou seja, um fluxo de água diferente, que a pedrinha vai atrapalhar ali. Seria o caso da resistência, por exemplo, no circuito. Resistência, então, ela é medida em ohms, né? A gente já viu também. É a grandeza elétrica que opõe a passagem da corrente elétrica. Então, vai gerar uma resistência à corrente elétrica. E aí gera, então, a partir disso, a lei de Ohm. A gente viu tensão, viu corrente na aula anterior. Nessa aula a gente está vendo o conceito de resistência. E aí vai gerar a tal da lei de Ohm. Lei de Ohm, basicamente, a forma mais convencional dela é essa aqui, né? Vai ser essa aqui. Tensão vezes corrente. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Aí o pessoal também... Ri, né? Ri. Então, para a forma... O método para gravar a formulinha, Ri, pode ser U grande ou pode ser V grande. Tanto faz. E o pessoal gosta de usar círculo, triângulo também. Aí vai lá e tampa e vê o que sobra. Eu não gosto muito disso, não. Tipo... O pessoal pega aqui, né? Um dedo, aí tampa, assim. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer. Pô, não é minha matrícula, não. O pessoal vem aqui, o que é o U? Aí bota o dedo aqui e bota. É o R vezes o I. O que é o U? O que é o I? É U sobre R. O que é o R? É U sobre I. Tá? Mas, basicamente, manipular essa formulazinha básica aqui, bem tranquilo. Então, não vejo essa necessidade toda, não. Que alguém falou alguma coisa aí, desculpa. Não? Tranquilo? Não falei nada. Conseguindo acompanhar, né, pessoal? Só a revisão mesmo. Sim, aí, sim. Resistência elétrica aí vai se opor, né, à corrente. E aí vão ter aqui alguns exemplos de resistências, né? A resistência que a gente vai utilizar, por exemplo, lá no laboratório, são esses resistorzinhos cerâmicos aqui. Aí existe resistor também em formato SMD, que é esse bem pequenininho, que é usado para circuito impresso, né? Maior tecnologia. Tem gente que, inclusive, consegue soldar isso aqui no olho, na mão, né? Eu não consigo. Consigo soldar esses aqui normais. Mas aqui geralmente usa a máquina.
E aí, tem o potenciômetro, que também não é um exemplo aqui. Uma resistência variável. Aí tá explicando aqui o potenciômetro. Aí a corrente vai passar aqui, né? Quanto maior a área que ele percorrer, maior a resistência que ele vai ter, né? Então, ele vai variar, quando você girar esse potenciômetro, você vai estar variando a área que a corrente está percorrendo. O centro sempre é a saída, sempre vai ser a referência como saída. Você tanto pode usar o primeiro quanto o último para a entrada. E aí você, regulando ele no potenciômetro, ele vai ter um valor máximo, um valor mínimo. Né? Aqui seria fechado e aqui seria o valor máximo de resistência. Então, nesse exemplo aqui, ele está mostrando o potenciômetro no máximo, né? A corrente vem, consegue passar em tudo, consegue gerar os 9 volts. Esse aqui está no mínimo e esse aqui está aí nos seus 4 nonos aí. Aí que no caso, o potenciômetro tem esse símbolozinho aqui diferente. Então ele resistor com a setinha. Ele vai ser um resistor com a setinha. Você desenha um resistor normal. O resistor no formato europeu é um retângulozinho. Também é possível ver. E o resistor que geralmente a gente vai ver, formato americano, tal, América Latina, vai ser esse dos três dentinhos aqui. Tem a setinha porque está indicando com o potenciômetro. Então, né, as 3 formas. Esse é um resistor. Aí vai ter a setinha. Se for um retângulo, a setinha. Aí vai estar do lado que tiver que estar lá, né? Aí tem o reostato, que eu mostrei para vocês, né? Variação de corrente. O fotoresistor, o termostor, o termistor vocês viram lá em matemática também, eu estava lá na aula. Varia com a temperatura, varia com a emissão de luz que ele recebe. São os símbolozinhos deles aí. Aqui está o funcionamento do foto e do termo. E aí vocês podem assistir por curiosidade. Aí tem a diferença do reostato para o potenciômetro aí. Um mexe com corrente, outro mexe mais com tensão. Aí tem um videozinho aí. Aí um resistor, então, está submetido aí a uma tensão de 50 volts. Qual a corrente? Lei de Ohm, né? Então, lei de Ohm U igual a R I. Aí a resistência é 10, tensão é 50. Vai ser 50. Vou fazer aqui. Vai ficar I igual 5 amperes, né? Então, tensão sobre resistência da corrente. Na fórmula aqui, o R passa, dividindo, corrente fica 1 sobre R. Agora, qual a corrente? Qual é a corrente que passa pelo resistor abaixo? 5 sobre 2, né? 2,5. É 2K, professor. 2K. 2K, como é que fica aqui, pessoal? K1. Você lembra lá das bases lá? 2,5 miliamperes. Isso.
Porque, né, o K tá embaixo, ele sobe mili. O K tá embaixo, sobe mili, né? Vocês têm bastante dificuldade. Isso aqui eu vou fazer mais no início, tá? Só isso aqui, tá? Então, tem aqui, ó, para visualizar melhor, tem aqui sobre 2K, né? 5 sobre 2K. O K tá embaixo, né? Quando ele sobe 2,5 miliampere. Certo? Agora ele quer a tensão. Tensão é corrente vezes resistência. U igual a R vezes I. 3K vezes 5M. 15 volts. Espaço ali para não ficar menos mal aqui. Esse aqui, ele pede a resistência. Se eu tenho essa tensão e essa corrente. Novamente, aplicação de fórmula. Vai ser, tensão é 9. Vou fazer embaixo, vou isolar o R já. O I vai passar dividindo, vai ficar U sobre I. A 9 sobre 15M. Sobre 15 de códice. 0,6. 0,6 ons. Pode escrever esse também, ó. Não tem problema não. Se você fazer mais bonitinho, usar as fórmulas lá, eu tô na aula que é mais rápido. Assim. Isso mesmo? É. Quilo, né? Ninguém falou nada. Olha o M aqui, ó. O M quando sobe K. K1. Seria 600. Professor, Oi. existe alguma tabelinha que eu possa pesquisar na internet, mas sempre você falou que o K ele sobe M e M sobe K, mas aí tem assim mesmo, né? É porque na explicação é. Sim, é que desde lá quando a gente estava no presencial eu tinha essa dúvida. Existe alguma tabelinha para a gente pegar rápido? Ou só existe essas duas conversões? Não, na explicação é básica, porque quando o K tá embaixo, cai 10 elevado a 3, né? O K. Sim. Aí o K tá embaixo, aí seria um número, por exemplo, 10 elevado a 0. Só que você não tá vendo ele lá. Por exemplo, 1 vezes 10 elevado a 0 aqui em cima, dividido por 3 vezes 10 elevado a 3. Aí, qual que é a regra quando vai dividir? Quando vai dividir, diminui os expoentes, né? Aí seria isso aqui igual a 10, aí seria elevado a 0 menos 3, né? E aí, no caso, 1 sobre 3, né? A parte lá, a parte inteira ali, né? 1 sobre 3
0 menos 3, né? Isso aqui é quanto? 1 sobre 3 vezes 10 elevado a menos 3. O que é 10 elevado a menos 3? É 1 sobre 3. Você pode fazer devagar também. É porque eu faço Sim, direto. é porque eu sempre ficava assim, porque eu confundo o mini com mega, mini não, micro com mega, e é só pegar a manha Acabou mesmo. que tinha um K aqui, subiu, tinha um K e subiu o M, né? Quando tem Sim, um M, sobe K. Por quê? Porque altera a ordem aqui, né? Fica 3 entendi. menos 0. Beleza? Obrigadão, professor. Mas a explicação é essa aqui. É matemática, né? Você fala, né? É matemática só. Por isso que eu não entrei muito em detalhe, porque vocês acabaram de vir no modo de matemática. Só ficou fez 3 aqui. E o quilo aqui tava, o M tava embaixo, virou quilo, né? 0,6 é ficar 1, 2, 3, 600 ohm. Beleza? Beleza. Para ler isso aqui, tem a tarefa para ler já. Também já foi dado, tem um tempão. Vocês pegam em casa aí direitinho. Qualquer dúvida, tô no atendimento. Senão vai demorar muito a aula. Aí tá, esse aqui é o exercício lá que tá para entregar. Então, ao invés de você receber A2, você escolhe. Quero R2, R5. Aí faz. Beleza? Esse é o exercício que vai estar lá no Moodle. Da semana 2. Não é da semana 1, não. Da semana 2. Então, segue a tabelinha. Tá tabelinha, tem aplicativo, tem um monte de coisa. Mas aprende a ler a tabelinha, porque nem sempre também, né? Aplicativo é a coisa mais nova aí. E aí, o Lediona é o circuitinho básico. Tem uma tensão, vai ter uma corrente passando por uma certa resistência. Vou seguir aqui. Isso aqui é mais como questão de anotação para vocês. As 3 fórmulas. O pessoal gosta de usar isso aqui também. Eu não vejo necessidade. Está aí um jeito de ter todas as fórmulas, mas é basicamente... Você sabe que o RI e o P e o PIO, né? PIO. Então não tem muito que decorar aqui tudo, não. Você substituindo as coisas aqui, você vai sair tudo. Então, o RI e o PIO são manipulação de fórmula. Sai todas elas aí. Ah, eu só tenho... Eu quero a tensão, eu tenho a resistência e a corrente. Joga aqui. Ah, eu quero a corrente, tem a resistência e a tensão. Eu quero a corrente, tem a tensão e a potência. Então vai tudo nessa mão aí. Ah, eu quero a potência, eu tenho a resistência e a corrente. Tem como também. Você sabe que o RI, então você bota aqui que o I vezes RI vai ter I ao quadrado vezes R. Então, não precisa decorar o π aqui, né? Só substituiu a lei de Ohm no valor de U aqui. Então, você sabendo essas duas fórmulas, você tem tudo. Não precisa decorar essas bolinhas, esses negócios não. A curiosidade, né, que eu falei na sala, da evolução da computação em relação ao tamanho dos chips, segue uma teoria chamada Lei de Moore. Aqui é a evolução do tamanho dos número de transistores dentro do computador da Intel, né, do processador da Intel. Inclusive, a AMD já conseguiu resultados melhores que a Intel agora nos últimos tempos. Até aqui, assim, a Intel é a detentora das melhores tecnologias, principalmente em relação ao tamanho. A AMD já está com tecnologia de 7 nanômetros, né? Acho que a Intel está nos 12 ainda. Então, a AMD já está conseguindo melhores resultados aí.
A gente está em 7 nanômetros aqui agora de tamanho dos transistores, né? Ou seja, caberia muito mais transistor dentro de um processador aí, você conseguiria muito mais poder computacional. Por exemplo, Pentium 4 aqui, né? Aí 4 cores. Hoje a gente tem aí 12 cores, 20 cores, 24 threads. Então tá bem evoluído aí. Essa só, mas seguiu, né? Seguiu a teoria da lei de Moore aí. A AMD vai lançar agora a série 4000 dela, que tá nos 7 nanômetros aí já. A 3000 já tá em 7. A Intel tá em 12. Em questão de custo-benefício, vale nem a pena mais comprar, então. Em questão... Hoje não. Hoje não vale. Essa briga comercial aí complicada para a Intel. Inclusive na bolsa de valores, né? O valor da AMD já passou o da Intel. Recentemente, acho que tem nem um mês. A AMD passou. A IBM, né? A IBM, no caso. Talvez se a fábrica da Intel tivesse vindo para o Brasil, né? Talvez os custos aqui estariam melhores. Só que na época que eles queriam implementar a fábrica aqui, teve muito processo burocrático no governo do PT, e eles acabou migrando para a Índia. Depois que eles foram para a Índia, o avanço tecnológico lá desenvolveu bastante. Eles estavam procurando países emergentes, né? Tanto a Índia quanto a Brasil, né? Países que tenham ainda também tem muito questão de consumidor, né? A Índia tem muito mais consumidor, mercado consumidor do Brasil. Tem essa visão também. Mas a tecnologia em si, né? A tecnologia em si é desenvolvida lá na Califórnia mesmo. A briga de tecnologia, de fato, a AMD está na frente no momento. Sem dúvidas. Não só comercial, como de tecnologia mesmo. Aí ela consegue fazer processadores melhores e acaba colocando um preço menor também. Então o custo-benefício foi bem alto comparado hoje. Não que não possa mudar novamente, né? Tem muitos anos aí foi a Intel. Então é a briga, né, mesmo na tecnologia. Não estou falando bem de uma marca ou da outra, né? E no momento o fato é esse. Será que o avanço vai realmente para essa quantidade de transistores? Porque eu vejo que cada vez mais, né, eles estão, vamos se dizendo, fazendo projetos e tudo mais para cada vez usar menos o processador. Então, aí depende do seu projeto, qual o objetivo dele. Se é de alta performance ou se é de baixo gasto energético. Tem muitos processos que ainda hoje a gente precisa de mais e mais processamento. Então, não é a ideia de ter processadores menores, não. Tem que ser melhores mesmo. Até a parte de inteligência artificial, machine learning, essa parte de programação em paralelo, né? As placas de vídeo que o pessoal usa. A GeForce está bem forte também, está crescendo bastante. Aí tem outras empresas querendo fazer suas próprias placas. A própria Radeon, que é da AMD também, tem essa briga com a GeForce, mas a GeForce leva a melhor nessa questão de placa de vídeo. Aí tem gente que fala que a GeForce vai comprar também algum produtor de processador para ter o processador da GeForce. Aí é briga comercial, né? Temos que acompanhar aí para ver. Mas a ideia é que sim, nós precisamos cada vez mais de processamento. Então, não quer dizer que... Em questão de força também, eu falo em questão de fonte, professor. As fontes também hoje em dia estão com a tecnologia que... As fontes estão com tecnologia, inclusive o gasto energético, a gente tende a ter muito problema com gasto energético, né? Peso da bateria, quando é bateria, fonte, essas coisas. Bateria, suporte, né, energia, é um problema grave de qualquer aparelho, né? É um gargalo de qualquer aparelho. Por isso que os aparelhos a gente tem a cumprir que eles têm um gasto energético baixo, porque senão a gente tem um baita processador, mas aí tem que ter uma fonte muito poderosa, né? Uma placa de vídeo e tal. A placa de vídeo puxa bastante também. Seria mais
Seria mais a placa de vídeo, inclusive, né? No computador que mais gasta, lá dele todo é a placa de Sem vídeo. dúvida, Mas não puxa, só em questão de energia, também em valor, né? Convenhamos, a placa de vídeo é uma peça mais cara do computador. mas é caro por outros motivos, né? Pela tecnologia Sim, em si. sim. Mas eu digo de energia é o que mais gasta também. Professor, mas Bateria realmente é a grande limitação, né? Depois que o ser humano arrumar outras fontes de obter energia e não só Hoje a gente não tem problemas vai com a desenvolver fonte em parte si. A gente tem tecnológica. fonte parruda suficiente para todas as placas de vídeo do mercado, né? Vai Mas também se a gente sair pegar um agora pouco de a aplicação, série 3000 da GeForce. A última que tem hoje é, sei lá, a 2080 Super, lá, a 2080 Ti, eu acho. a gente É a está falando última da do GeForce. computador, só que se a gente for pegar em outro ramo, sei lá, no ramo automobilístico, né? Então, a grande limitação está sendo isso, em questão dos carros elétricos. Mas no automobilismo você está falando de bateria de carro, que já é outra tecnologia totalmente diferente que a gente está falando aqui, né? A Sim, bateria mas de carro é dá a para bateria de lítio, né? A bateria de lítio, justamente. e ela não está sendo carregada na rede, não está em lugar nenhum, né? A bateria de... A mesma tecnologia, basicamente, da bateria de celular, só que ampliada. É lítio também. E lítio é um material super abundante no mundo, a tecnologia é boa, inclusive. A gente já conseguiu também bastante melhoria nessa parte de bateria. Tanto você vê o celular que você usava antigamente, o celular que você usa hoje. Quanto que a bateria puxa. Fora que o celular ele puxa muito mais recurso, gasta a bateria muito mais rápido, né? E ele consegue segurar. Então as baterias elas também desenvolveram bastante essa parte de bateria de lítio, que são as baterias que usa no carro, que aí você liga na tomada, recarrega. Mas é outra tecnologia, tem nada a ver com o Para computador. ser explorado nesse ramo de bateria. Tem muita coisa, tem muita coisa. Eu posso passar para vocês. Eu estava até com o pessoal na parte de bateria elétrica do Tab 3, né? Mas eu posso passar o seminário que teve para vocês nessa parte aí. O link. Eu mando para vocês lá. Então vamos lá então, deu para descansar um pouco. Vamos para aula.